Boa tarde, eu sou o Gerson. Estamos iniciando a reunião semanal de programação da operação do dia 19 de abril de 2024. Nossa agenda, como de praxe, contempla as apresentações divididas em três blocos, com intervalos de 5 minutos entre os blocos. Ao retornar do intervalo, responderemos as perguntas sobre o bloco anterior. Então, vamos à primeira apresentação sobre a previsão meteorológica com Eduardo Miranda. Eduardo, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando aqui a tela. Imagino que já esteja aparecendo para vocês. Começando nessa apresentação falando do que a gente observou na última semana em questões meteorológicas. Então, nessa última semana, ela começou com algumas instabilidades atuando na região sul, que deram origem com um ciclone bem ali na altura da Argentina, mas que conseguiu organizar uma frente fria que avançou pela região sul e também pela região sudeste no decorrer dessa última semana. Nesse momento, essa frente fria está na altura do Espírito Santo. Além desse sistema, né, a gente teve a atuação da zona de convergência intertropical, aquele sistema que atua na faixa equatorial ao redor de todo o planeta, e que nesse momento, nessa época do ano, costuma atuar entre o norte e o nordeste, também pegando o litoral do Pará e do Amapá. Os maiores volumes de precipitação foram na região sul, nas bacias da região sul, principalmente no Jacuí e no Uruguai. A gente também teve, né, com o avanço dessa frente fria, algumas pancadas de chuva, alguns volumes significativos de precipitação nas bacias do Iguaçu, do Paranapanema, parte do Tietê, do Paranaíba também, e na calha principal do Paraná, inclusive na incremental Itaipu. A gente também teve valores bastante significativos e expressivos nas bacias da região norte, nesse caso, né, nas áreas mais baixas do Tocantins, do Xingu, e em toda a extensão aqui do Tapajós, além da Bacia do Madeira, que também teve uma semana com registro de chuva significativa, embora, né, como a gente vê, né, é, meio, um pouco mal distribuído. No Grande, no São Francisco, a gente não teve muita precipitação nessa última semana, como é normal nessa época do ano. Em relação à temperatura do ar, né, foi uma semana que começou quente e terminou fria, mas na média semanal as temperaturas das capitais ficaram bem próximas das médias da semana anterior. Em relação à radiação solar, né, a gente vê que os dois mapas estão bem parecidos. A principal diferença é aqui no interior do estado de São Paulo, em que a gente teve nessa última semana uma redução da geração da radiação solar, acabou impactando um pouco os parques solar fotovoltaicos do interior do estado. Em relação à velocidade do vento, a gente teve uma semana com um ligeiro aumento na intensidade dos ventos na Bahia e também no interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, o que favoreceu um pouco mais a geração eólica nessa semana em comparação com a semana anterior. Mas mesmo assim, né, a geração eólica ainda bem longe do patamar que a gente observa no segundo semestre do ano. Agora, para a próxima semana operativa, né? A próxima semana operativa deve ter um predomínio de céu claro na maior parte do país ao longo da maior parte da semana. A partir de terça-feira, a gente passa a ter a atuação de algumas instabilidades na região sul. Os modelos divergem, né, em relação a onde essas instabilidades devem atingir, mas, no geral, os três restringem essa precipitação para as bacias da região sul e só diverge em qual posição de qual bacia vai ser essa precipitação. No geral, o que a gente tem visto é que há uma persistência dessa precipitação, principalmente no Jacuí e no Uruguai, mas que pode pegar também o Iguaçu e a incremental Itaipu. No Sudeste e Centro-Oeste, também na Bacia do São Francisco, sem previsão de precipitação para a próxima semana operativa. E na região Norte, a precipitação se mantém mais volumosa apenas nas áreas mais baixas das bacias da região. Em relação à geração, à próxima semana, né? Para a temperatura, a gente tem apenas elevação na temperatura máxima média em Campo Grande, enquanto que nas demais capitais fica em estabilidade. E geração eólica e solar fotovoltaica em estabilidade em relação à semana atual. Era isso que eu tinha para falar, eu te passo de volta a palavra, Gerson. Obrigado, Eduardo. Então, dando sequência, previsão hidrológica com o Carlo Luca. Por favor, Carlo, a palavra está contigo. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos. Iniciar então aqui a apresentação.
Então, começando a apresentação da previsão hidrológica da revisão 3 do PMO de abril, com o previsão hidrológica para o subsistema Sudeste. Então, vinha se verificando já uma redução nas afluências nesse subsistema. Previsão indica a manutenção desse comportamento até o final do mês, com a previsão de fechamento, então, em 85% da MLT, correspondendo ao 21º menor do histórico. Com relação às bacias que compõem o sistema, temos aqui as bacias do Rio Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, todas com o indicativo de redução nas afluências. Bacia do Rio Grande com fechamento previsto 75% da MLT, sendo esse o 23º menor do histórico. A bacia do Paranaíba com previsão de fechamento em 98% da MLT, configurando o 42º maior do histórico. Com relação à bacia do Paranapanema, previsão de fechamento em 53% da MLT, sendo esse o 7º menor do histórico. Já a bacia do Paraná, com previsão de fechamento em 90%, sendo então o 34º menor do histórico. Passando por subsistema sul, após um grande aumento nas afluências, a previsão indica que o pico será atingido ainda na semana operativa, seguido de uma diminuição e um novo aumento nessas afluências. Previsão de fechamento, então, ficando em 143% da MLT, correspondendo ao 17º maior do histórico. Então, aqui as bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí, com um comportamento semelhante. Então, aumento aqui na bacia do Rio Iguaçu ainda na semana, seguido de redução e um novo aumento aqui para a segunda semana aqui desse mês, prevista. Previsão de fechamento em 118% da MLT, correspondendo ao 26º maior do histórico. Na bacia do Rio Uruguai, também diminuição para a próxima semana, seguido de aumento. Previsão de fechamento em 156% da MLT, correspondendo ao 16º maior do histórico. Na bacia do Jacuí, um comportamento semelhante, diminuição da média semanal, então, aqui para essa próxima semana, seguido de aumento, e a previsão de fechamento ficando em 239% da MLT, sendo essa a 8ª maior do histórico. Seguindo para o subsistema Nordeste, então, a previsão indica a redução nas afluências após esse evento aqui no começo de abril, em que tivemos esse aumento. Previsão de fechamento ficando em 66% da MLT, sendo esse o 26º menor do histórico. Já no subsistema Norte, a previsão indica a manutenção da ascensão nas afluências que vem ocorrendo, com o fechamento previsto em 84%, ficando então o 20º menor do histórico. Aqui apresentamos a bacia do Tocantins, cuja previsão indica a manutenção dessa redução nas afluências. Mesmo assim, a previsão de fechamento fica em 90% da MLT, correspondendo ao 38º menor do histórico. Então, aqui trazemos a previsão hidrológica semanal para a próxima semana. Então, destaques aqui para as bacias do subsistema sul com previsões acima de 120% da MLT. Temos também Tapajós, Xingu, Tocantins, que previsão entre 80% e 120%, e outras bacias aqui do subsistema norte com previsões acima de 120%. No restante, previsões abaixo de 80% da MLT. Com relação, então, à previsão hidrológica mensal para abril, temos aqui o gráfico mostrando a evolução das afluências no último ano. Então, vamos então para o subsistema sudeste, um leve aumento nas afluências, o mesmo ocorrendo então aqui para o subsistema norte, já o subsistema sul e nordeste, apresentando uma diminuição aqui com relação ao mês de março. Vindo aqui para a previsão de fechamento do mês com relação aos outros estudos, vemos que o maior destaque fica aqui para o subsistema sul, com uma melhora nas condições previstas com relação aos outros estudos, enquanto os outros subsistemas aqui da revisão 1 para a revisão 3, poucas mudanças nas condições previstas. Com isso eu encerro então a apresentação, devolvo a palavra para você, Gerson. Obrigado, Carlos. E para finalizar esse primeiro bloco, vamos à operação hidráulica com a Maria. Obrigada, Gerson. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui o compartilhamento. Creio que vocês já estão vendo, estou colocando aqui no modo apresentação.
Eu vou trazer um pouco dos destaques da operação hidráulica dessa semana. E, nossa, tá demorando aqui um pouquinho. Nessa semana a gente não tem grandes destaques por parte da operação hidráulica. Eu vou inicialmente começar com o que a gente costuma trazer, que é a participação do ONS, né, nos fóruns ali da ANA, onde a gente tem as salas de crise, acompanhamento de várias bacias no Brasil, em que o ONS tem reservatórios, né, para a operação. Aqui a gente traz a agenda das reuniões, a gente tem uma participação muito intensa, muito frequente, praticamente toda semana a gente tem algumas reuniões. Essa semana a gente teve apenas uma reunião, que foi a reunião da sala de acompanhamento dos efeitos ali da crise na região sul, aconteceu dessa feira, dia 17. Né, e a maior densidade de reuniões, assim, digamos, na próxima semana, a gente fica para a próxima semana. A gente vai ter o Paranapanema, dia 25, né, o Nordeste, o Norte, Tocantins também. Então, vai ter mais densidade nas próximas semanas. Da Sala do Sul, né, eu vou trazer apenas um pequeno comentário geral, né? É um fórum onde o ONS principalmente apresenta o acompanhamento, né, das condições hidroenergéticas, o acompanhamento da INA, das bacias da região sul, né, do volume dos reservatórios, e a gente traz uma previsão ali, né, do modelo SMWF, previsão de vazão unicamente para as bacias que a gente faz acompanhamento. Então, assim, é uma apresentação que não tem a simulação, não tem a perspectiva específica, né, da operação do ONS em relação aos reservatórios, e a gente traz só esse destaque geral do acompanhamento hidroenergético que é feito nas bacias e apresentado nesse fórum. Passando aqui para a situação de controle de cheias, a gente está praticamente no fim do controle de cheias para a maioria das bacias, né, do SIM. A gente tem trazido o acompanhamento aqui, principalmente das bacias do Rio Parnaíba e lá na bacia do Rio Paraíba do Sul. Né. O destaque que a gente traz aqui para a bacia do Rio Parnaíba é que a gente ainda tem Boa Esperança com o volume de espera, né, cujo último patamar, os últimos patamares estão nas próximas 2 semanas. Tem ficado, né, essa semana que passou e agora, né, nessa, muito próximo do patamar de volume de espera, mas na próxima semana a gente já sobe mais um pouco, então fica nessa ocupação marginal ali do volume de espera, hora passando, hora abaixo, e a defluência, né, controlada ali, né, em conjunto com o ONS e com a Chas também, para manter ali o controle no volume. E na bacia do Paraíba do Sul, a gente ocupou até semana passada, a partir de agora não tem mais, né? E aí o reservatório de funil não vai ter mais essa operação, né, com rigor ali em relação ao volume de espera, que a gente já encerra o ciclo. E por fim, a gente traz um acompanhamento aqui da operação hidráulica, né, com destaque ali para o Paraná. A gente traz o acompanhamento da defluência de Jupiá e Porto Primavera, mais para a avaliação aqui, né, de como é que tem sido essa questão da operação. A gente, com a nova flexibilização, com esses novos mínimos, como você pode observar, que nos últimos dias a gente teve novamente uma elevação, e além de que a gente tem agora a flexibilização e novos patamares mínimos que podem ser excursionados, a defluência nessas usinas, ela é praticada com vistas ao atendimento hidroenergético e às condições de fluência e defluência de maneira geral. Então, a gente teve um período que a gente desceu ali, e agora, novamente, a gente teve essas defluências, e à medida que a gente for acompanhando, a gente vai ver essa dinamicidade, digamos assim, né, na defluência lá nessas usinas. Bom, eram esses os destaques, né? Bastante curta a apresentação. Eu fico à disposição para eventuais perguntas, e eu te devolvo a palavra, Gerson. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Com isso, finalizamos o primeiro bloco, faremos um intervalo e retornaremos em 5 minutos. Boa tarde novamente, estamos de volta para o segundo bloco, iniciando com a apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal com Douglas. Por favor, Douglas, a palavra está contigo. Boa tarde, Jess. Boa tarde a todos. Irei começar aqui o meu compartilhamento. Bem, tem uma opção de conteúdo. Acredito que vocês já estejam vendo aqui minha apresentação. Vamos seguir falando um pouco a respeito dos últimos 7 dias no acompanhamento da carga diária. Começando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nessa semana nós tivemos um
um comportamento da carga verificada bem em linha com nossas previsões. Nós notamos um crescimento da carga dia após dia, né? Dia 15, dia 16, dia 17, quando a gente compara com a última sexta-feira aqui, dia 12, tendo essa carga caído somente aqui no dia 18, e isso muito em função das temperaturas na região. Um destaque que nós temos, né, que as temperaturas máximas elas foram se elevando de pouquinho em pouquinho ao longo da semana. Aqui no dia 18, nós tivemos a sinalização de redução dessas temperaturas, nós adotamos uma previsão inferior a todos os modelos que nós temos aqui de acompanhamento, porém, ainda assim, a carga veio mais baixa do que nós havíamos adotado como previsão para esse dia. Um outro destaque aqui foi no dia 16, que nós tivemos aí um pequeno desvio aqui na ponta, né, tanto na ponta de tarde quanto na ponta noturna, mas nós rapidamente adotamos esse comportamento aqui para o dia 17, não apresentando mais esse desvio. No acumulado semanal, nós tivemos um bom desempenho, com um MAP aí no PDP de 1,55% de desvio médio, enquanto para a carga de 100 com 2,15%. Nós tivemos 85% dos casos com desvio menores do que 3%, e quando nós olhamos aí o private carga de 100, ficou com 78% dos casos, muito também próximo à nossa previsão. E aqui, como destacado no último slide, a nossa previsão em relação à previsão do private carga de 100, note que nós já adotamos uma redução de carga em relação ao modelo, também em relação ao dia anterior, porém, ainda assim, essa carga começou a reagir, né, a cair bem antes do que nós havíamos imaginado e previsto aqui meados do dia. Passando para o subsistema sul. Esse é um subsistema que a carga tem se mostrado bastante volátil e nós temos apresentado isso ao longo praticamente das últimas reuniões aqui, e essa semana não foi diferente. No dia 12, nós estávamos observando uma carga muito em linha com a nossa previsão do dia 11, e não tínhamos nenhuma premissa que nos sinalizasse uma redução de carga, porém, o final do dia 11, né, ela começou a cair, refletindo aqui na leve do dia 12 com uma carga mais baixa do que a nossa previsão, e meados do dia também mais baixa. Nós conseguimos corrigir esse comportamento, já fazendo boas previsões para o dia 13. No dia 14, nós tínhamos uma sinalização de elevação das temperaturas em Porto Alegre, porém, ainda assim, a carga não reagiu quanto nós esperávamos, ficando levemente mais baixa do que a nossa previsão. Corrigimos esse comportamento para o dia 15, ficando muito em linha com a nossa previsão. No dia 16, essa carga também veio em linha com a nossa previsão. Um destaque aqui para esse momento do dia 16, porque foi nesse momento que nós estávamos consolidando a carga para o dia 17, e nós tínhamos sinalização basicamente de manutenção das temperaturas máximas e redução das temperaturas mínimas. E com isso, essa sinalização, nós não alteramos muito a carga para o dia 16, porém aqui no dia 17 essa carga começou a baixar. Isso aqui pode ser justificado, como eu falei, né, as temperaturas mínimas começaram a reduzir, e isso trouxe aí uma sensação de maior conforto térmico para a região e menor acionamento de algumas cargas de refrigeração. Para o dia 18, nós tínhamos sinalização ainda de uma leve redução dessas temperaturas mínimas, nós continuamos reduzindo essa carga leve, o desvio ficou aqui um pouco no meio do dia, que apesar da nossa redução, ainda não foi o suficiente para acompanhar a carga verificada, e no final do dia essa carga já voltou a estar em linha com a nossa previsão. Aqui vale destacar que a leve do dia 15, se vocês observarem, próxima a 10.000 megawatts, e é uma leve de segunda, que é um retorno de final de semana e já apresenta uma leve mais baixa historicamente, e no dia 17, né, com a redução das temperaturas mínimas aí na região sul, essa leve começou a voltar e ficar próxima do dia 15, e do dia 18 ela ficou até mais baixa do que a da segunda-feira. Com isso, ao longo da semana, nós tivemos um comportamento um pouco diferente, né, do observado normalmente aqui dos desvios apresentados na nossa previsão do PDP, com desvio em 4,55%, com 42% dos casos em até 3%. O modelo veio com uma previsão em um acompanhamento de desvio próximo aos nossos resultados, também com 41% dos casos com desvio menores do que 3%, com desvio médio aí de 4,33%. Passando para o subsistema
Nordeste. Esse é um subsistema que, em relação à temperatura, ele vem se mostrando bastante estável, sem grande destaque. O que nós trazemos aqui, que refletiu bastante no acompanhamento da carga, é a intensificação dos totais de precipitação, principalmente aqui a partir do dia 16, em Salvador, João Pessoa, Maceió, fazendo com que a carga nessas regiões reduzisse e ficando um pouco abaixo da nossa previsão. A carga aqui no dia 16, ela reduziu, a carga continuou reduzida para o dia 17. No dia 17, nós corrigimos nossa previsão, reduzindo um pouco, e ela voltou a ficar em linha aí, em linha com os valores previstos e verificados. Ao longo da semana, né, nós tivemos um bom desempenho, com 1,7% de MAP médio. O prévio carga D100 apresentou um MAP médio de 2%, e praticamente tanto nós aqui no PDP quanto o prévio carga D100 apresentou um número aí de desvio menores do que 3%, próximo a 80%. E finalizando com o subsistema norte, antes do SIM, esse subsistema, né, ao contrário de todos os subsistemas que nós temos apresentados aqui, onde a carga caiu aqui no dia 16 e no final da semana também, aqui no dia 16 a carga do subsistema norte ele acabou apresentando um crescimento em relação ao valor previsto e também em relação aos valores observados nos dias anteriores, isso daqui muito em função da redução dos totais de precipitação em Belém, São Luís, fazendo com que essa carga reagisse, dado que nesse subsistema é muito volátil em função da precipitação e também da variação de cargos consumidores livres. Ao longo dessa semana, nós não tivemos variações significativas na carga de grandes consumidores livres da região, e com isso nós também tivemos um bom desempenho médio, com 1,77% dos desvios, com MAP de 1,77%, e o prévio carga D100 veio com MAP de 2,38%. Nós tivemos aqui 84% dos desvios inferiores a 3%, contra 73% do prévio carga D100. E aqui finalizando com SIM, lembrando que o subsistema Sudeste e Centro-Oeste apresenta grande impacto aqui na carga do SIM. Nós observamos 2 dias aí com os maiores desvios, que foi o dia 17 e o dia 18. O dia 17 lá muito justificado pela redução da carga no subsistema Sul, enquanto o dia 18 nós também observamos redução da carga tanto no subsistema Sul quanto no subsistema Sudeste. Lembrando que no dia 18 nós reduzimos nossas previsões, porém ainda assim veio um pouco superior ao valor verificado. Com isso, nosso desempenho no SIM foi um MAP de 1,26% ao longo dessa semana, quanto a 1,4% do prévio carga D100, e com 93% dos desvios em até 3%, enquanto o prévio carga D100 performou aí com 91% de desvios em até 3%. Com isso aqui eu termino minha apresentação, retorno a palavra para você, Gerson, e agradeço a atenção de todos. Obrigado, Douglas. Dando sequência, então vamos à previsão de carga para o PMO, revisão semanal com a Geisa. Geisa, a palavra está contigo. Boa tarde a todos, vou compartilhar minha tela. Já está dando para ver? Sim. Dando continuidade, vamos falar um pouco do acompanhamento e previsão da carga para a programação semanal da operação. Começando pelos destaques meteorológicos, para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, na próxima semana operativa é esperada a ocorrência de temperaturas amenas no começo da semana operativa e, ao longo dos dias, a tendência de elevação da temperatura. Merece destaque a expectativa de entrada de uma frente fria mais para o final da semana operativa, que vai provocar queda de temperatura na região sul e um aumento do acumulado de precipitação em Porto Alegre, comparando com a semana vigente. Também é importante destacar que já se começa a verificar um aumento da amplitude térmica nas regiões. Então, você tem manhãs mais frias, manhãs e noites mais frias, e o aumento da temperatura no período, ao longo do dia, né, à tarde. E especificamente na região sudeste,
As temperaturas mínimas em São Paulo, na próxima semana operativa, elas vão sofrer uma queda. Com relação ao subsistema norte e nordeste, como na semana operativa em curso, se tem estabilidade no cenário meteorológico, mas tem um destaque com relação a Belém, que é o aumento do acumulado de precipitação para a próxima semana operativa. Passando agora para o acompanhamento e previsão da carga na terceira revisão semanal, e observando a nossa expectativa de fechamento, começando, né, pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, e observando a nossa expectativa de fechamento da terceira semana operativa, ela apresenta um pequeno desvio de somente menos 0,4% com relação à nossa previsão, sendo a expectativa de fechamento de 45.587 megawatts médios. Como na próxima semana operativa, né, na quarta semana operativa, é importante destacar que no Rio de Janeiro tem um feriado de São Jorge, e na quinta semana operativa tem o feriado do Dia do Trabalho, 1º de maio. E como a sinalização meteorológica ela estável com relação à semana anterior, as previsões e a previsão bastante assertiva, as previsões para a quinta semana operativa não foram alteradas. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema Sudeste-Centro-Oeste é de 45.386 megawatts médios, o que apresenta um ajuste marginal com relação à previsão da carga desse subsistema realizada no PMO de abril, sendo esse ajuste de menos 0,1%. Passando agora para o subsistema Sul, a nossa expectativa de fechamento no subsistema, na terceira semana, no subsistema Sul, ela apresentou um desvio de menos 8,7% com relação às nossas previsões, e esse desvio se deu essencialmente nas nossas previsões, já foi considerada a entrada da frente fria, os impactos da entrada da frente fria. No entanto, o acumulado de precipitação ele foi superior às nossas expectativas. Então, isso está resultando em um fechamento, uma expectativa do fechamento da carga de 12.749 megawatts médios. Como para a quarta semana operativa, é uma expectativa de aumento da amplitude térmica, aumento do acumulado de precipitação, Porto Alegre, foram feitos ajustes na previsão da quarta semana operativa em menos 5,2%, e a quinta semana operativa, considerando um feriado do Dia do Trabalho e o próprio comportamento sazonal do período, ela foi ajustada em menos 4,3%. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema Sul é de 13.368 megawatts médios, o que corresponde a um ajuste de menos 1,6% com relação à previsão do PMO de abril. Passando agora para o subsistema Nordeste, a nossa expectativa de fechamento da terceira semana operativa, ela está bem ajustada, com um desvio de menos 1,8% com relação às nossas previsões, merecendo destaque nesse subsistema. O dia 16, no subsistema Nordeste, houveram fortes chuvas, então isso, de certa forma, impactou a carga do meio da tarde em diante. Com isso, a nossa expectativa de fechamento da carga na terceira semana operativa é de 13.130 megawatts médios. Como para a quarta semana operativa, de forma a se adequar ao comportamento recente da carga, ela foi ajustada em 1,3%, menos 1,3% nas nossas previsões para a quarta semana operativa. Na quinta semana operativa, as previsões foram mantidas. Com isso, a previsão de carga de abril revista no subsistema Nordeste é de 13.201 megawatts médios, estando ela também muito bem ajustada com a previsão apresentada no PMO de abril, apresentando um ajuste de menos 0,6%. Passando agora para o subsistema Norte, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa também veio muito bem ajustada com as nossas previsões,
com um desvio de menos 1%, sendo a expectativa de fechamento de 7.428 megawatts médios. No caso do subsistema norte, foram realizados ajustes nas previsões da quarta e quinta semana operativa. A quarta semana operativa, o ajuste foi realizado de forma a se adequar ao comportamento da carga nas duas últimas semanas operativas, que não passaram dos 7.430 megawatts médios, então ela foi ajustada em menos 1,9%, e da terceira semana operativa, também, da quinta semana operativa, também foi ajustada no mesmo montante, menos 1,9%, lembrando que a quinta semana operativa é impactada pelo feriado do Dia do Trabalho. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o subsistema norte é de 7.404 megawatts médios, o que apresenta um desvio de menos 1,6% com relação às previsões do PMO de abril. Por fim, chegando ao Sistema Interligado Nacional, a nossa expectativa de fechamento de carga da terceira semana operativa apresentou um desvio de menos 2,1% com relação às nossas previsões. Esse desvio é fortemente impactado pelo subsistema sul, pelo desvio apresentado no subsistema sul, em função do aumento do acumulado de precipitação acima das nossas expectativas. Com isso, a expectativa de fechamento da terceira semana operativa para o SIM é de 78.894 megawatts médios, e para a quarta semana operativa, em função dos ajustes realizados nas previsões dos subsistemas, o ajuste total é de menos 1,3%, e na quinta semana operativa de menos 0,9%. Com isso, a previsão de carga de abril revista para o Sistema Interligado Nacional é de 79.359 megawatts médios. Ela desvia, teve um ajuste suave com relação ao PMO de abril, as previsões, né, apresentadas no PMO de abril, sendo esse ajuste de menos 0,6%. Obrigado a todos por acompanhar, e fico à disposição para responder perguntas. Passo de volta para vocês, Jefferson. Ok, obrigado, Geisa. Dando sequência, então, vamos aos resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes com João Pedro. João, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, Gerson. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo corretamente. Então, boa tarde a todos e todas que nos acompanham hoje em mais uma reunião semanal da programação. Hoje eu apresento os resultados da revisão 3 do PMO de abril de 24, focando na primeira semana operativa, que vai dos dias 20 a 26 de abril. Começo trazendo pontos de destaque, começando aqui por um despacho da ANEEL, número 1185 de 2024, que saiu essa semana, suspendendo a operação comercial da UG3 de Governador Bento Munhoz, que tem uma potência instalada de 419 megas. A gente fez a alteração do cadastro dessa usina no bloco AC, conforme mostra a figura do slide. Passando agora para os resultados, nós temos nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que foram nulos em todos os patamares de carga nos subsistemas Norte e Nordeste. Nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, temos CMOs médios na casa dos R$3. Para essa revisão, para o patamar de carga pesada, nós observamos o atingimento dos limites do bipolo do Madeira, FNS e FNS mais FNESE. Para o patamar de carga média, observamos o atingimento do limite do bipolo, e o limite conjuntural do FNS e o limite conjuntural do FNS mais FNESE. Já no patamar de carga leve, tivemos o atingimento dos limites do bipolo FNS e o limite conjuntural do FNS mais FNS. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo DECOMP, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, visto aqui no gráfico na cor verde escura, sem que houvesse despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, nós temos um despacho previsto de 4.167 megawatts médios para a primeira semana operativa, distribuídos entre as regiões da seguinte forma: 2.862 para o Sudeste e Centro-Oeste, 308 para o Sul, 4 para o Nordeste e 993 megawatts médios
para a região norte, subsistema norte. Aproveitamos também para ressaltar que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo DECOMP são apenas indicativos, porque o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. Então, nessa revisão 3 do PMO de abril, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 22 e 28 de junho de 2024, pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL ficou na casa de R$ 5,30 e foi inferior ao CVU de todas essas usinas, como mostra a tabela. Agora passamos para o armazenamento dos subsistemas. Os gráficos desse slide trazem linhas que indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 3 de abril. As linhas mais claras indicam os valores do PMO de abril e das suas revisões anteriores. Para o segundo mês de maio de 2024, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários, e assim nós trazemos a distribuição dos armazenamentos nesses cenários por meio dos gráficos de boxplot. O boxplot mais à esquerda representa os resultados do PMO de abril e o mais à direita para essa revisão 3 do PMO de abril. Começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 72,5% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 74,1% ao final do primeiro mês. Já em maio, os cenários indicam armazenamentos entre 73,3% e 82%, com valor esperado de 77%. Passando para o sul, o estudo começa em 61,2% de armazenamento, devendo atingir ao final de abril 69,9%. Já para o segundo mês, temos cenários um pouco mais dispersos, com resultados variando entre 55,6% e 96,5% de armazenamento para o sul. Já no Nordeste, o estudo começa com 77,5% de armazenamento, devendo chegar ao final de abril em 77,2%. Para o segundo mês, cenários indicam armazenamentos entre 73,5% e 90,1%. Fechando com a região Norte, temos armazenamento de 94,7% no início do estudo, devendo fechar o primeiro mês com 96,6%. Para o segundo mês, pouca dispersão, com cenários variando entre 94,7% e 99% de armazenamento na região Norte. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta de importação pela Argentina através da comercializadora Enel. A oferta foi composta de 4 blocos, sendo 2 com 400 e 2 com 700 megawatts médios cada, para todos os patamares de carga, como mostra a tabela acima. Os CVUs ofertados foram de cerca de 328 até R$ 424 por megawatt-hora e apresentaram queda com relação ao valor ofertado nessa revisão passada, com as diferenças vistas aqui na parte inferior da tabela. Já pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual. Essa oferta foi dividida em 5 blocos de 100 MW cada, para todos os patamares de carga. E os CVUs de cada bloco podem ser vistos na tabela apresentada nesse slide, variando entre cerca de R$ 551 por megawatt-hora até R$ 2.169 por megawatt-hora. As diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão se encontram explicitados na parte inferior da tabela. Aproveito para ressaltar que essas ofertas recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. E passados os resultados da revisão 3 do PMO de abril de 2024, nós vamos agora às intervenções energéticas relevantes. Aproveitamos para lembrar que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs de grande porte ou que alterem limites sistêmicos. Dessa forma, nós temos para o Sudeste Centro-Oeste, para o período de 20 a 26 de abril de 2024, a intervenção na UHE Bariri para a realização de Black Start, teste Black Start, programada para o dia 21 de abril, 21 do 4. Já na UHE Três Irmãos, temos manutenção corretiva na UG1 entre os dias 23 e 24 de abril. Passando para o Sul, temos manutenções preventivas entre 21 e 28 de abril na UG3 de Barra Grande. E em Governador Ney Braga, temos manutenção preventiva no dia 21 de abril na sua UG2. No Norte, não trazemos destaques, segundo o critério mencionado. E para o Nordeste, temos na UHE Itapebi uma inspeção subaquática na tomada d'água das UGs 1, 2 e 3 no dia 21 do 4.
Com isso, eu concluo minha apresentação de hoje. Agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra ao Gerson e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigado, João. Com isso, finalizamos o segundo bloco e retornaremos em 5 minutos para o terceiro e último bloco. Boa tarde novamente. Estamos de volta para o terceiro e último bloco, iniciando com a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, por gentileza. Vamos em frente aqui. Então, iniciando essas intervenções elétricas mais relevantes, iniciamos com o disjuntor 15 delta 6 na subestação de Poções, né? Essa é uma intervenção que acontece de 7 horas da manhã do dia 18 até as 7 horas da manhã do dia 24. E a motivação é a atividade associada à obra para a interligação da linha de 500 kV Poções 3, Morro do Chapéu 2, né? Então, para que o sistema suporte contingências seguidas de falha de disjuntor no setor de 500 kV das Poções, será mantido um limite de FNES de 5.800 e um R seco de 9.800. Na sequência, a linha de 500 kV Barreiras 2 Rio das Éguas será realizada no período de 23 horas do dia 19 às 7 horas da manhã do dia 22 do 4, e a motivação é conclusão dos serviços de instalação de fase reserva de reatores de linha, e nos dois terminais, em Rio das Éguas, tanto quanto Barreiras 2, né? Então, para que o sistema suporte contingências na interligação, será restrito o limite FNS em 5.500, o FNS em 3.000 e o R seco em 9.000 megawatts. Banco série da SA Imperatriz, então será realizado de 7 horas da manhã às 17 dos dias 20 e 21 do 4. A motivação é uma atualização de firmware, e para que o sistema suporte contingências também na interligação norte-nordeste, será mantido aí o limite de 5.800 de FNES e 4.800 de FNEM, além de um FNNE de 5.000. Temos agora uma barra de Poções 3, no período de 7 horas da manhã do dia 22 às 17 horas do dia 23 do 4, e a motivação é uma atividade associada à integração da linha Poções Chapéu, linha de 500 kV Poções 3 Chapéu 2, Morro do Chapéu 2, e para que o sistema suporte contingências simples e seguidas de falha de disjuntor na SA Poções, a gente precisa programar o sistema nesse intervalo de R seco entre menos 3.300 até 9.500, e o FNES de menos 3.500 até 5.600. Próxima intervenção relevante é a linha de 500 kV Poções 3, Pato Paraíso, Circuito 2. O período é das 22 horas do dia 23 do 4 às 7 horas da manhã do dia 24 do 4. Atividade também associada à integração, né, da linha Poções 3, Morro do Chapéu 2. E aí é necessário, nesse período, manter um FNES de 5.400 e um R seco de 9.400, além de redução dos limites aí do somatório de FNES e FNS mais FNES, para perda do bipolo de Xingu, e do FNES mais FNS mais FNES em função do fluxo norte-Xingu. Todas as duas reduções em 600 megawatts em relação aos limites vigentes. Próxima intervenção relevante, o circuito 2 da linha Itaberá-Tijuco Preto, 765 kV Itaberá-Tijuco Preto, no período das 7 horas da manhã do dia 8 às 16h20 do dia 27 do 4. Então, está ocorrendo a troca completa das cadeias de ferragem que estão degradadas por corrosão no trecho entre essas torres, a 522 e a 651, né? Então, para que o sistema suporte contingências simples e duplas no sistema de 765, é necessário manter um RSE de 6.500 e uma redução de 500 megawatts nos limites vigentes de RSU e 170 megawatts no limite vigente de FBTA.
Seguindo, mais uma intervenção relevante no compensador síncrono em Boguaçu, no período de 0 hora do dia 19 até as 16h30 do dia 21, domingo, e é uma urgência para correção de baixa resistência de isolamento. Então, para essa intervenção, durante essa indisponibilidade, é necessário reduzir os limites vigentes de RSE em 500 megawatts e os limites vigentes de RSU em 300 megawatts para essa intervenção. Finalizando com a linha de corrente contínua Foz e Biúna, circuito 1, no período de 7 às 16h30 do dia 23 do 4 até o dia 25 do 4, uma manutenção corretiva. E para que o sistema suporte contingências no elo de corrente contínua de Itaipu, é necessário manter o próprio despacho do elo em até 2.500 megawatts, FNS em 3.000, FNES em 6.000, ou uma alternativa com o elo de corrente contínua em 1.800 e sem restrições para o FNS e o FNES. Com isso, encerramos e vamos à política operativa. Obrigada, Gerson. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo os slides? Ok. Então, eu vou falar sobre a política operativa dessa semana, do dia 13 ao dia 19 de abril, e também na expectativa para a próxima semana operativa. Aqui. Nesse primeiro slide, a gente traz o despacho por fonte de geração, né, nessa semana do dia 13 ao dia 19, em que 95% corresponde ao despacho de geração renovável e 29% são das usinas que não são despachadas centralizadamente. As setas aqui em branco representam a variação na contribuição das fontes com relação à semana operativa anterior, em que as maiores diferenças observadas aqui que foram destacadas foram a redução de geração hidráulica e a elevação na participação de geração eólica. O montante de geração total foi de 1,8 giga menor do que o despacho da semana anterior. E aqui são comparados os resultados dos CMOs médios, né, entre os modelos Decomp e Decem por subsistema. No modelo Decomp, ali tracejado, a gente observa que os valores de CMO foram em torno de R$ 7,80 por megawatt-hora, médio, né, para todos os subsistemas. E ao comparar com o modelo Decem, a gente observa que no subsistema norte, os valores de CMO mais elevados ali são devidos à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná. No subsistema nordeste, os valores de CMO ali mais reduzidos são devidos ao atingimento dos limites de interligação norte-sudeste e nordeste-sudeste. A gente observa também que tem uma elevação de CMO para atendimento à demanda de carga de ponta, né, que também descola do Decomp, com destaque ali para o dia 17 do 4. E também no dia 14 do 4, a gente observa que tem uma redução no valor do CMO, que é em função da redução da demanda no vale de carga do fim de semana, né, que é no domingo. Esse slide mostra, né, o gráfico de referencial com os valores de CMO por barra, né, para o dia de hoje, 19 às 17h30. Lembrando que apenas 30% total das barras do SIM, né, que são representadas nesse gráfico. E aqui a gente observa que os valores de CMO estão reduzidos no subsistema norte e nordeste, que são decorrentes das limitações de FNS. E também aqui tem destaque para a região de Manaus, que tem CMOs mais elevados, que são devido ao fluxo Jurupari-Oriximiná, FJPOR. Aqui são apresentados os resultados de CMO para os 4 subsistemas no dia 19, né, de abril. Os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados aqui no subsistema Nordeste e Sudeste. E no Norte e Sul não tem uma dispersão significativa de resultados, mas tem um pouco. No subsistema Norte, a gente observa ali outliers superiores, com valor de CMO acima de R$ 25 por megawatt-hora, ao longo do dia, né?
são decorrentes do FJPOR, e os outliers inferiores e superiores às ali entre 5 e 21 horas são devidos à limitação de FNS. No subsistema Nordeste, os outliers superiores e inferiores são devido à limitação de FNS. No Sul, todos são devido ao ilhamento da conversora de Garabi. E no Sudeste, tem um outlier superior ali no início do dia, né, a 0,30, que é decorrente da inequação de controle de carregamento da linha de 138 Rocha Leão Iriri. Aqui os superiores, que é aproximadamente R$ 8,27 por megawatt-hora, né, ao longo de todo o dia ali, constante, são devido ao requisito de geração de marimbondo, que é definido dos procedimentos sistêmicos para a operação da usina. E todos os demais outliers ali ao longo do dia são devido também à limitação do fluxo FNS. Nesses próximos 2 slides, a gente vai apresentar um comparativo entre o DCEM e o PDP para os 4 subsistemas. Aqui, iniciando, né, em relação às diferenças de geração hidráulica entre os resultados do DCEM e do PDP. Em todos os subsistemas aqui, essas diferenças são em função da política operativa que foi praticada. E aqui, comparando a geração térmica entre DCEM e PDP, a gente observa gerações mais elevadas no PDP, né, que são devido às declarações de inflexibilidade, e também na necessidade de despacho adicional por razão elétrica. Nessa tabela são apresentados os resultados de balanço da programação, né, que são valores médios semanais de geração térmica, são separados aqui por titulação de toda a semana operativa. Nessa semana, a gente teve um total de aproximadamente 5 gigawatts médios de geração térmica, e isso representa uma redução de 125 megawatts médio em relação à semana anterior. Desse montante, a gente destaca aqui o despacho por inflexibilidade, que representa 98% do despacho total, seguindo por 2% de despacho por ordem de mérito, né, aproximadamente 2%, e os despachos ali depois por razão elétrica e o C, que foram aproximadamente 1% do total de geração térmica dessa semana. Não houve aprovação do NS de resposta de demanda para essa semana do dia 13 ao dia 19. Também não houve intercâmbio internacional nesse período. E nesses próximos gráficos, a gente mostra as médias horárias, né, do balanço por fonte de geração de cada subsistema ao longo de toda a semana operativa. Começando aqui pelo Sudeste e Centro-Oeste, a gente observa que continua com uma importação líquida, né, em todos os patamares de carga. Tem uma geração dimensionada, que é para controle de nível em todas as usinas ali do Grande, Paranaíba e Paraná. E também com destaque a folga de potência monitorada também está sendo alocada preferencialmente nessas usinas do Sudeste. Aí no subsistema Sul, apresentou também um perfil importador de energia em praticamente todos os patamares. E a exploração da geração hidráulica, né, foi condicionada à disponibilidade dos outros recursos disponíveis no SIM, também bem como a variação de carga. No subsistema Nordeste foi verificado um perfil aqui exportador de energia na maioria dos patamares de carga, e a utilização do São Francisco foi feita conforme as necessidades sistêmicas para atender a carga. Por fim, aqui no subsistema Norte, foi exportador de energia, né, em todos os patamares de carga, com destaque que teve uma elevação significativa ali na geração no horário de ponta, em função, né, da sazonalidade do recurso do subsistema. Manteve a exploração de gerações nas usinas do Rio Tocantins, Araguari, Jari, Teles Pires e Xingu, conforme, né, a disponibilidade energética. Aqui a gente traz uma expectativa de geração eólica para a próxima semana operativa. A gente observa um comportamento de uma eólica mais elevada no fim de semana, né, ali, sendo que a maior média de 11,3 gigawatts média observada no dia 20/4, que é no domingo, no sábado, e o menor médio é de 7,4 gigawatts no dia 23, ficando uma diferença entre o mínimo e o máximo aí na ordem de 4 gigawatts médios. Aqui mostrando a política operativa que também
que deve ser praticada na próxima semana. Na geração hidráulica do Sudeste, a gente deve continuar utilizando os recursos da bacia do Grande Paranaíba, Paranapanema e Tietê, conforme necessidade de alocação de carga média e pesada e controle de nível. E também a gente vai seguir explorando a geração nas usinas ali da bacia do Rio Madeira. No Sul, a expectativa é seguir explorando a geração hidráulica para atendimento à carga média e pesada, respeitando todas as restrições de fluxo, né, conforme os limites elétricos sistêmicos vigentes, e também controle de nível nos reservatórios de menor regularização. No Nordeste, a gente vai manter a utilização dos recursos de São Francisco para atendimento à ponta. E no Norte, a exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas nas usinas de Belo Monte e Tucuruí. As demais usinas seguem com uma tendência de estabilidade nas disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos. E a folga de potência monitorada segue sendo alocada preferencialmente ali no Sudeste e Centro-Oeste. Que outras informações para a próxima semana operativa seria que, para o atendimento à ponta de carga, a gente tem uma baixa probabilidade de despacho térmico adicional, né, dado a previsão de recursos para a próxima semana. E temos a previsão de energia vertida turbinável apenas para o período de carga mínima, na carga mínima do fim de semana. E com isso, retorno a palavra aí ao Gerson. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Com isso, finalizamos esse bloco. Retornaremos em 5 minutos. Boa tarde novamente. Estamos de volta para a última etapa de respostas às perguntas. Então, começando pela pergunta do Daniel Neto, da Simple Energy. Boa tarde. A carga da revisão 0 de maio foi colocada em 76.300. Que intensidade de anomalia negativa de temperatura seria necessária para atingir esse patamar? A queda de carga prevista para esse nível depende de algum outro fator? Então, obrigado, Daniel, pela pergunta. Por favor, Douglas. Boa tarde novamente a todos. Daniel, no momento a gente não vai conseguir responder a sua pergunta, uma vez que esse número a gente não captou de onde você retirou esse valor. A gente só ressalta que a Rev 0 será liberado aqui pela carga na segunda-feira. O valor da primeira revisão também não é esse de 76.300 que você utilizou, e o valor do plan, que era o último valor válido aí para maio, também não era esse. Então, se você puder nos informar de onde tirou esse valor de 76.300, nós agradecemos. Não sei se vai dar tempo aqui. Se não der, ficamos à disposição no relacionamento com a gente aí para você mandar a sua pergunta. Obrigado. Era Obrigado, isso, já. Douglas. Obrigado, Douglas. Na sequência, então, uma pergunta, na verdade, duas perguntas do Luiz Pereira, da Comerc. A primeira, boa tarde. Sabemos que a consolidação de carga envolve utilizações em função dos dados de geração verificada encaminhados pela CCE em diversos momentos até o limite de 2 meses após o mês de interesse. Entretanto, reparamos que nas atualizações semanais desse mês de abril, os dados verificados das semanas verificadas têm divergido muito da média dos valores de IPDO, que, mesmo preliminares, sempre ficaram próximos até as atualizações de dados. Poderiam explicar se houve alteração na frequência de atualização dessas informações? E a segunda pergunta, se não, qual o motivo do desvio entre os valores verificados das 2 primeiras semanas do mês, entre os dados do IPDO e da atualização da previsão semanal de carga? Diferença nas 2 primeiras semanas ficou em aproximadamente 600 megawatts médios, e na semana corrente ficará em 800 megawatts médios. Então, primeiramente, obrigado pela pergunta, Luiz. Fausto, por gentileza. Obrigado, Gerson, obrigado, Luiz, pela pergunta mais uma vez, e boa tarde a todos. Bom, em relação à primeira pergunta, a frequência de dados que a gente recebe da CCE, basicamente são as usinas tipo 3, aquelas que não estão supervisionadas, estão na distribuição, nós não temos essa medição, a CCE vai nos fornecendo, e também esses valores ao longo do tempo podem ser atualizados até chegar a um limite que a gente chama no 13º dia útil do mês seguinte, em que esses valores são praticamente, eles podem até mudar depois de alguma atualização, uma medição, mas não mudam mais.
Isso não tem mudança nenhuma. O que acontece é o seguinte, em relação ao IPDO, tá? Foi bom você mencionar isso, porque isso é até motivo até de alguma confusão, vira e mexe, isso aparece realmente. O IPDO é um instrumento da operação que o operador faz no dia seguinte, né? Tudo aquilo que aconteceu tem muitas informações relevantes, claro, uma delas é a geração compõe a carga. E é um retrato, é estanque ali, né? É dentro daquilo ali, além das usinas supervisionadas, dos valores das usinas supervisionadas, tem também as usinas não supervisionadas, que é o caso das usinas tipo 3, e da MMGD, no caso da carga com MMGD. Esses valores são atualizados ao longo do tempo, como eu falei, ao recebemos os dados da CCE, conforme foi atualizando. E a MMGD é da irradiação. A irradiação a gente trabalha, lá está prevista, estimada, a gente vai atualizando esses valores também. Atualiza esses valores da radiação conforme passa o tempo. Agora, a carga que nós apuramos é uma carga média semanal e não mensal, diariamente, como o IPDO. O IPDO, mesmo assim, é um instrumento muito preliminar. O próprio BDO, que após a operação solta depois, tem algumas correções, até mesmo nas usinas supervisionadas, tá? Então, eu peço a vocês, claro, vocês têm uma informação que é o IPDO todo dia, mas essa comparação nós não fazemos, até porque nós temos que resgatar dia a dia, medida a medida, que se mudou, atualizou, então não tem muito sentido a gente ficar resgatando essa informação, tendo em vista que, além de a gente receber os dados da supervisão do ONS, sejam elas usinas tipo 1, 2A e os conjuntos eólico, parque e solar, nós temos também depois a composição com os dados da CCE, que são os dados de faturamento, que são mais precisos que o dado da supervisão, tendo em vista a característica da medição, né? Mas também isso é uma coisa muito marginal, não chega a mudar muito tempo, muita coisa. Bom, em relação a esses números que você falou, você vê que são números assim, tão expressivos assim. Então, característica de realmente de alguma autorização. Mas eu peço a vocês que, caso o IPDO e considere o IPDO um instrumento muito preliminar da operação do dia anterior, que ele ali tem muito valor que pode ser ainda atualizado. Nós não nos focamos nos valores especificamente do IPDO, mas sim nos dados das usinas supervisionadas e as não supervisionadas, aqueles que vêm da CCE e, no caso da MMGD, os dados que nós temos, a informação da ANEEL, da potência instalada, mais a irradiação, a atualização dos valores da irradiação, uma vez que no IPDO eles são, inclusive, estimados, ok? Basicamente é isso. Se vocês tiverem ainda dúvida, por gentileza, você pode encaminhar pelo relacionamento com os agentes, mas entenda que nós fazemos carga, a carga é apurada semanalmente, é um bloco semanal e não diariamente, porque tem muita coisa que pode ser atualizada ainda aí, ok? Dado que é um caráter eminentemente preliminar, o IPDO, ok? Obrigado, e o Gerson retorna a palavra para você. Obrigado, Fausto. Dando sequência à pergunta do Rômulo Camargo, da Copel Geração. Boa tarde. Obrigado, Rômulo, pela pergunta, primeiramente. Boa tarde. Algumas informações não estão mais sendo disponibilizadas pelo site Dados Abertos do INS. Balanço energético da programação diária e balanço de energia D100. Esses dados foram direcionados para outro portal? Como acessá-los? Obrigado. Então, por favor, Jéssica. Obrigada, Gerson. Obrigada novamente aí pela pergunta, Rômulo. Foram identificadas algumas inconsistências nos dados abertos, né? Programação diária. Então, esses dados foram retirados provisoriamente do site de dados abertos do ONS, para que evite a programação de erros, né? Esses dados vão ser consolidados e brevemente eles serão disponibilizados novamente com algumas melhorias também que estão sendo trabalhadas. Obrigada. Obrigado, Jéssica. E, por fim, o Humberto Moraes, da Prime Energy, pergunta: Prezados, boa tarde. Poderiam comentar sobre o aumento da vazão turbinada em Jupiá e Porto Primavera ao longo dessa semana? Qual o motivo do aumento de vazão, tendo em vista a carga relativamente baixa do sistema nessa semana? Teve relação com a falha de um dos bipolos do Madeira? Além disso, poderiam comentar também sobre tal falha e se o problema já foi resolvido? Então, por favor, Ciro. Obrigado, Gerson. Obrigado, Humberto. Então, uma boa tarde a ele também, a todos que estão nos acompanhando. Explicar aqui a parte da política operativa, né? A geração, então, na cascata do Rio Paraná, ela está sendo e será dimensionada para o atendimento energético e o controle dos armazenamentos.
A geração ali nas bacias, né, do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, ela vem sendo minimizada, mantendo apenas as gerações para atendimento à inércia mínima do sistema. Então, o que ocorreu também ali foi uma elevação das vazões incrementais, e com isso foi necessário utilizar a geração de Jupiá e Porto Primavera de maneira a controlar os níveis. Isso é utilizado na otimização, né, junto com todos os outros recursos disponíveis aqui para programação, de maneira a realizar o melhor atendimento com segurança e economia, né, para os consumidores. Então, essa é a questão da parte da política operativa. E com relação à questão elétrica, eu devolvo para você daí, Gerson. Obrigado. Ok, obrigado, Ciro. Bom, em relação ao bipolo do Madeira, houve uma explosão dos para-raios do Polo 4. Esses para-raios eles foram substituídos após essa avaria por para-raios do retorno metálico, e o Polo 3 e o Polo 4 retornaram à operação. Bom, com isso finalizamos aí essa última etapa e podemos encerrar então essa reunião do dia 19. Uma boa tarde.